Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas configurações que podemos fazer em um projeto desenvolvido com Django. Com o diretório do nosso projeto aberto, nós vamos clicar duas vezes no diretório systest e notem que ele já tem alguns arquivos, né? Como nós já falamos, nós vamos recapitular. Ele tem o arquivo _init _. Esse arquivo é para informar que o diretório systest se trata de um diretório que é um módulo Python. Ele é um módulo Python. O ASGI é um arquivo de configuração para executar o seu projeto como ASGI, no caso é um padrão emergente do Python para aplicações e servidores web do tipo assíncronos. Tipo, se você vai trabalhar com informações em tempo real, trabalhar com bate-papo, coisas desse tipo que você precisa mensagens em tempo real, você vai precisar de um servidor assíncrono. O settings é onde está definido as configurações, os parâmetros por padrão inicial, né, os parâmetros iniciais que já veio na criação da aplicação. O url.py, onde está definido o padrão das nossas rotas e quais as rotas nós temos. E o WSGI, que é um arquivo de configuração para executar seu projeto como aplicação WSGI, que no caso ele é uma interface, é uma porta de entrada para o servidor web. Do WSGI ele vai disparar uma chamada para os settings e assim por diante vai seguindo aquela arquitetura que nós já conhecemos do Django. Vou voltar aqui para o diretório raiz e vou inicializar através do cmd. Vou inicializar meu terminal e vou inicializar minha máquina virtual. /activate. Na sequência, eu vou inicializar minha aplicação. Saber se está tudo ok. Vou abrir aqui meu navegador, que já está aqui aberto. Pronto. Aplicação rodando com sucesso. Agora eu vou parar a aplicação. Vou digitar code para um atalho, né, para abrir o Visual Studio Code já direto na nossa aplicação. Fechar, fechar. Quando você abre no Visual Studio Code, né, o projeto, se você vir no diretório no módulo systest e abrir o arquivo settings.py, notem que ele tem definido várias configurações. Eu vou apagar aqui esse comentário inicial que não precisa. E uma das principais parâmetros que tem no settings é informando quais as apps a sua aplicação contém. Quando você cria a sua aplicação, o Django já constrói a sua aplicação, o seu projeto, colocando como instalação 6 apps. A primeira é uma app que vai informar que se trata de um módulo de administração. Esse módulo de administração ele vai servir para a aplicação toda uma aplicação administrativa já pré-configurada, com todos os layouts, formulários que você já pode carregar sem ter muito esforço. Então agiliza muito o seu trabalho. Nós não vamos trabalhar com essa aplicação administrativa do Django, pois nós vamos desenvolver as nossas próprias telas, os nossos próprios módulos. Então não vamos trabalhar muito com essa app aí. A segunda é uma app de autenticação para trabalhar com a gestão dos logins. Nós vamos utilizar esse framework aí de autenticação. E a terceira, que na linha 25, é para trabalhar com conteúdos de diversos tipos. É um framework para carregar conteúdos de diversos tipos. O quarto é para um controle de sessão, então com questão de login, trabalhar com mensagens em sessão, variáveis, valores em sessão, você vai ter esse framework, né, já no ponto. O quinto é para trabalhar com questão de mensagens, uma mensagem de erro, uma mensagem de alerta,
o Django já te oferece isso já também, todo esse mapeamento pré-pronto, né? Que já agiliza muito o nosso trabalho. E o último, sexto e último app que ele colocou aí como instalado é o Static Files, que no caso é para fazer a questão do controle dos arquivos estáticos, carregar imagens, arquivos JavaScript, libs, no caso um Bootstrap ou coisa do tipo. Então, essas apps já estão aqui definidas como instaladas. Nós não vamos retirar nenhuma delas, nós vamos fazer apenas o uso delas. Então, no Django, toda app, quando você constrói, ela já vem já com o modelo que você pode estar definindo na app, mas você tem que solicitar para que o Django aplique o modelo, que nós vamos conhecer mais na frente o que seria o modelo, aplique esse modelo na aplicação. E para que eu aplique esse modelo na aplicação dessas apps que já estão aí definidas, eu preciso utilizar um comando aqui no terminal. Então o comando é o comando migrate, como você achar melhor a pronúncia, não vai fazer diferença. Então Python managepy migrate, que é para executar esses modelos no projeto. Então nesse momento aí o Django fez o quê? A aplicação dos modelos no projeto systest. E notem que ele aplicou o modelo de usuário, de gestão de permissão de acesso, de vários outros modelos que estão relacionados a essa configuração dessas apps aqui que foram pré-definidas. Na sequência, se você verificar, vai ter outras configurações, né? O debug vai ser um booleano, que no caso ele pode estar ativado ou desativado. Ele já está nesse momento aí como ativo, né? É um módulo de depuração do projeto, quando você precisar informar que quer que o projeto fique em depuração para você fazer o debug, você deixa ativo. Quando você colocar para que a comunidade tenha acesso através da internet, disponibilizar num servidor como o Heroku, o Amazon, o Cloud da Amazon, da Google, você vai colocar como desativado para que o usuário não tenha acesso às mensagens de debug. Então, quando ele estiver ativo, ele vai exibir o erro detalhado em tela. O usuário o usuário comum não precisa ter acesso a essas informações. Então a gente só deixa ativo no ambiente de teste, jamais no ambiente de produção. Esse parâmetro já da linha 17, ele não se aplicará se o módulo de depuração estiver ativado. Então, quando aqui está ativado, ele não aplica as configurações que vão estar na linha 17. Só se caso o debug estiver inativo, aí ele vai levar em consideração. No caso desse parâmetro da linha 17, ele vai ser para que você informe, permitir quais as URLs, quais os hosts terão acesso ao site, no caso ao projeto que você está colocando para executar. Se eu definir, eu acabei de criar um projeto, coloquei na web e o nome do projeto se chama www.marceloeugenio.com.br, eu preciso definir aqui dentro desse parâmetro, nessa lista, o domínio marcelo.eugenio.com.br. Como nós não estamos ainda tratando disso, eu vou definir que ele vai ter acesso como liberando para o URL localhost e vou aproveitar e liberar também para um asterisco que significa todos. Ele não vai levar em consideração, né? Por que ele não vai levar em consideração? Porque nesse momento o debug está como ativo. Para ele levar em consideração, o debug tem que estar como desativado. Install apps a gente já viu. No caso, o install apps é a configuração que nós vamos estar posteriormente modificando, adicionando as apps que nós criarmos. Todas as apps que nós criarmos, nós vamos estar adicionando aqui em install apps. Na sequência, o arquivo de middleware, essa lista de middleware, é uma lista, né, que no caso que contém todos os arquivos de middleware, que são arquivos estáticos, quer dizer, são arquivos que serão executados toda vez que você solicitar uma rota. Que no caso aí ele vai executar a questão de um arquivo de
de segurança, de verificação de segurança, de controle de sessão, verificação de autenticação, de mensageria, todas essas verificações que você precisa fazer no início de toda solicitação request response, você coloca pré-definido como sendo os arquivos de middleware. Eles vão executar toda vez que você solicitar uma roda. Então, antes mesmo de executar uma app, ele vai executar essa verificação. O route URL conf é para informar quem é o arquivo de URLs padrão, que no caso está aqui, systest.urls.py, está aqui o arquivo urls.py. Então ele vai apontar para esse arquivo. Inicialmente, como eu falei, a gente só tem uma rota, que é a rota do admin barra, que já vou mostrar para vocês. Na sequência, você vai ter o parâmetro que define o templates. Então a gente pode informar aqui qual vai ser o diretório do nosso template, se você vai ter um processador de template, que eu chamo assim, né, sendo verificação de algo dos templates. Eu vou já definir qual é a pasta dos nossos templates, então vou colocar aqui dentro dessa lista templates. Ele vai procurar todo o template nosso dentro dessa pasta, então eu preciso vir aqui no projeto e criar um novo diretório, templates. Opa, tá escrito errado. Templates. Lembrando que o diretório tem que estar no raiz aqui, ó. Ele está no raiz do projeto. Ele não pode estar dentro de systest ou dentro de .env, não. Ele está no raiz. Está fora de qualquer uma dessas pastas. Então, quando a gente carregar um template, o Django já vai saber que o template vai estar dentro dessa pasta. E aí as apps, eu posso estar construindo uma pasta template dentro de cada app, mas isso é coisa para depois. Na sequência, ele vem informando o caminho da aplicação WSGI, que está aqui também dentro de systest. Então, systest, WSGI, dentro de WSGI tem a variável aplicação. Então, ele vai carregar, que é uma variável que vai informar os settings e assim por diante. Na sequência, o parâmetro que a gente define o banco de dados. O Django, por padrão, vem com o banco de dados SQLite 3. Então, nós não vamos alterar isso agora. Na sequência, ele vem identificando quais são as criptografias que você vai utilizar para fazer validação dos seus usuários. Então, ele vem com 1, 2, 3, 4 tipos. Você pode estar tirando, adicionando a mais. Vamos supor que eu trouxe uma base de dados de uma aplicação que as chaves foram criptografadas, diferente dessas criptografias que estão aqui, dessas 4. Vamos supor que nenhuma dessas 4 atendem à necessidade de criptografia e descriptografia das chaves dos meus usuários. Eu poderia estar adicionando para adaptar a uma aplicação legada, né, com a aplicação do passado, que foi feita utilizando outro tipo de criptografia. Então você pode estar adicionando aí para adequar o seu banco de dados que você está aproveitando do passado, que as chaves já estão, as senhas já estão todas criptografadas num tipo específico lá que você trabalhou. Então, para que você não perca todas essas senhas, você pode estar alterando aí o tipo de criptografia. Na sequência, ele vem definindo o tipo de linguagem das mensagens, né, que a gente está. No caso, ele colocou inglês americano. A gente vai alterar aqui para PTBR, para que as mensagens fiquem em português Brasil. Bem, com isso a gente está definindo a linguagem default, né, para português Brasil. Fica um entendimento mais fácil, né? No caso, se você sentir necessidade de não mudar, você pode deixar, mas todas as mensagens iriam apresentar em inglês. O use_tz, ele vai ser um parâmetro, né, um booleano, ativar, desativar, com suporte a fuso horário. O Django inclui suporte para datetime que leva em consideração o fuso horário. Então esse parâmetro é definido como true quando você cria um projeto usando o comando de gerenciamento start project. Se caso você não queira considerar o fuso horário, aí você pode deixar ele para true. Mas por enquanto a gente não vai mexer nesse parâmetro. Vamos deixar ele para true. Posteriormente, nós vamos estar também aqui alterando a questão do caminho dos arquivos estáticos. Por enquanto, nós não vamos alterar. A gente fez só um checklist das configurações e alteramos muito pouco.
para que não fique confuso. E no próximo vídeo nós damos continuidade alterando realmente, de fato, adicionando outras configurações ou alterando as que já existem. Vou salvar aqui o arquivo. E agora eu vou no terminal para executar nossa aplicação novamente, testar para saber se está tudo ok. Então, aplicação executando com sucesso e vou mandar executar a rota /daemon. Tá aí, /daemon executando com sucesso, tudo ok. Então, perfeito. Então, caso a gente quisesse acessar o /daemon, nós precisaríamos gerar uma senha de superusuário. Nós não vamos fazer isso hoje, mas na sequência vamos continuar fazendo as configurações.